Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. E vai um carteado aí? Hoje o tema é o baralho. Esse jogo que vem acompanhando o ser humano provavelmente por mais de 3.000 anos e é um produto gráfico muito especial. Jogando uma partida de baralho, geralmente não se dá conta de que está manuseando um dos produtos gráficos que exige o maior controle de produção. O tipo de papel utilizado, a regularidade, a permanência da impressão, a exatidão no acabamento, são detalhes imprescindíveis para que o produto cumpra a sua função. E esses detalhes vêm de um controle estrito em toda a sua cadeia produtiva. A história desse jogo, desde as antigas dinastias chinesas até os cassinos de Las Vegas, é super interessante. Eu deixei na descrição o link de alguns sites que tratam desse assunto, que esse assunto realmente é bem bacana, é bem fascinante. Nesse vídeo eu vou dar uma repassada nessa história, identificando como que a evolução das técnicas gráficas se refletiu na conformação física e visual desse produto. Não se sabe ao certo como é que esse jogo foi parar na Europa, mas o fato é que no início do século XIV, principalmente na Espanha e na Itália, já se tem notícia de diversos jogos que usavam conjuntos de cartas muito semelhantes aos atuais. Esses baralhos eram produzidos por pintores artesãos em corporações de ofício, onde essa técnica de produção era sigilosamente transmitida de mestres para os oficiais, para os aprendizes. Os primeiros baralhos eram produtos de luxo. Eles eram desenhados e pintados à mão, depois eles eram iluminados com pós de ouro e de prata e eram tão caros que eles faziam parte do rol de bens que ficavam no testamento de quem o possuía. À medida que os jogos foram ficando mais populares, eles começaram a ser produzidos em maior quantidade. Então, a xilogravura passou a ser utilizada como técnica para o desenho, mas eles continuaram sendo coloridos à mão, usando uns stencils, umas máscaras de papel cortado, para poder pintar as áreas coloridas das cartas. Havia toda uma técnica desenvolvida para essa produção. Primeiro, o suporte era um cartão formado por 3 camadas de papel. Um papel marca d'água, que era bem branco, onde ia ser impressa, iam ser pintados, né? Ia ser impressa a figura. Uma camada intermediária de um papel meio cinza, com uma base cinza, e a camada externa, que era a mais importante. Ela tinha que ser muito lisa, muito regular e não podia ter nenhuma sujeirinha, nenhum amassado, para você não poder identificar a carta, né, pelo verso. Na verdade, elas não tinham impressão nessa época, o verso era sempre branco, mas totalmente regular e liso. Essas 3 camadas de papel eram coladas com umas colas à base de amido, né, de farinha. Depois elas eram colocadas para secar e depois de secas eram alisadas com pedras quentes. Então, impressas e daí cortadas à mão. Imagina, para garantir que fossem todas do mesmo formato, do mesmo tamanho. Bem difícil. Então, até aí, xilogravura. No século XV, apareceu na Alemanha o mestre do jogo de cartas. Não se sabe ao certo quem que era essa pessoa, mas os baralhos que ele produziu já usavam a técnica da gravura em metal, que permite muito mais definição de traço, de tons, né, de nuances. Então esses baralhos dessa época são lindos e tem muita qualidade de impressão. Em meados do século XIX, um inglês, o Thomas de la Rue, inovou as técnicas de produção das cartas de jogar. Ele patenteou o processo completo, desde a obtenção do cartão,
até a técnica de impressão, que então ele usou mesmo o letterpress, né, a tipografia, para imprimir tanto os desenhos quanto as cores, e também a parte do acabamento, do corte das cartas. Então ele tem uma patente de 1831, onde todos esses procedimentos estão descritos. Deixei aqui na descrição um link para o texto dessa patente, que é bem interessante, porque ele mostra etapa por etapa como é que os baralhos eram produzidos. Foi graças a ele que as cartas passaram a ter esse canto arredondado e também aquele índice do lado esquerdo da carta que mostra o valor dela e o naipe, de forma que o jogador pudesse, sem ter que abrir muito as suas cartas, ver quais ele tinha em mãos. E também é dessa época o espelhamento das figuras, também para permitir que o jogador não revelasse qual é a figura que ele tinha em mãos, porque não precisava ficar virando a carta. Então foram muitas inovações, ele é um marco nessa história do baralho. Nessa época, a invenção da litografia teve também um grande impacto sobre a produção dos baralhos. É que nessa técnica há uma maior precisão, principalmente de registro na impressão das imagens coloridas, e isso permitiu a produção de baralhos de alta qualidade com baixo custo. Nessa época, na Alemanha, surgiu uma empresa criada por Dondorf, que ela acabou durando 100 anos, e ele produziu os baralhos usando essa técnica da litografia colorida. E era muito lindo, verdadeiras obras de arte. As cartas chegavam até a impressão de 16 cores. Imagina isso, 16 matrizes, 16 pedras litográficas para imprimir um set de cartas. Com a descoberta do Novo Mundo, os baralhos chegaram às Américas trazidos pelas mãos dos colonizadores. Nos Estados Unidos, uma das primeiras fábricas de baralhos foi instalada em 1867. Era a Type Hunter Company de Cincinnati. Ela se tornou a grande empresa United States Playing Cards, que até hoje é a maior produtora de baralhos nos Estados Unidos. Recentemente, ela foi englobada pela Cartamundi, que é uma empresa belga. E foi nessa época, lá nos Estados Unidos, lá para 1870, que surgiu o Coringa como carta do baralho. No Brasil, com a vinda da família real em 1808, foi criada a Empresa Brasileira de Cartas de Jogar, ligada à imprensa régia. Ela também usava a técnica da litografia e produziu os baralhos por um certo tempo, mas depois essa produção declinou. Baralhos de fora eram vendidos no mesmo preço daqui dos brasileiros e tinham uma qualidade muito maior. Então a produção declinou e logo as empresas belgas e alemãs tomaram o mercado brasileiro e também o português. Interessante que nessa época era moda produzir baralhos e cartas com temas e cenas exóticos. Então eles criaram várias séries de baralhos com paisagens brasileiras, impressos em litografia, muito bonitos. Nós temos aqui no Brasil duas principais empresas de produção de baralhos. A Copag, que é a Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas, e a Soinca, Sociedade Impressora Caxiense, de Caxias do Sul, que acabou sendo comprada pela Copag. E aí a fábrica se mudou para Manaus e foi englobada pela Cartamundi. Vê que os belgas monopolizam esse mercado. Os baralhos hoje são produzidos seguindo aqueles mesmos princípios das corporações de ofício lá da Idade Média. É muito interessante. O cartão continua sendo um cartão empastado, normalmente de 300, 350 gramas por metro quadrado. No meio ele tem uma cola preta ou cinza para aumentar a opacidade. Ele tem um tratamento super especial para ser muito liso, muito regular e muito resistente. Um dos principais fornecedores desse papel para baralhos é a indústria Köhler, alemã. Eles são impressos em offset, em equipamentos específicos para a produção dessas cartas, que normalmente congregam todas as etapas até o final da produção.
Também hoje a gente tem baralhos impressos em outros substratos, por exemplo, substratos de celulose e fibras artificiais plásticas ou plásticos, totalmente plásticos. As cartas produzidas em plástico geralmente são as preferidas por aqueles cassinos, porque elas são muito facilmente manuseáveis, escorregam e é uma beleza. E as cartas produzidas em papel são preferidas por mágicos e por aqueles profissionais que fazem aquelas performances com as cartas de baralho que eles chamam de cardistry, porque daí elas não podem escorregar tanto quanto as plásticas e permitem que eles façam todos aqueles movimentos maravilhosos. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado dessa panorâmica sobre o mundo do baralho, que é outro daqueles produtos que integram o mundo maravilhoso da gráfica. Tchau, tchau, até mais!